Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson Santos, mais uma vez aqui no meu canal, falando um pouco sobre geografia, nesse momento de pandemia, meus alunos aí do 7º ano, essa aula é para vocês, tá bom? Aí da escola Padre Cristiano Coelho, um abraço, espero que vocês estejam lavando as mãos, certo? Se cuidando e ficando em casa, tá bom? A aula de geografia hoje é falar sobre fontes de energia, é isso mesmo, tá? Hoje vamos falar sobre fontes de energia de combustíveis fósseis, vamos falar sobre energia nuclear e vamos falar sobre energias renováveis. Vamos lá. Então, fonte de combustíveis fósseis. Primeiro, essa fonte de energia, pessoal, ela não é renovável, tá? Vamos falar aqui de três: gás natural, carvão mineral e o petróleo, tá? O gás natural, existe um crescimento muito grande dele aqui no Brasil, certo? Para vocês terem uma ideia, no ano 2011, produzia-se no Brasil por dia 65 milhões de metros cúbicos de gás natural. Em 2016, passou a produzir 97 milhões de metros cúbicos por dia, certo? Desse combustível, tá? Dessa fonte de energia. Então a previsão aí que 2024, 47% da energia consumida no Brasil seja de gás natural. Mas por que isso? Porque o gás natural ele é versátil. Ele tanto pode ser usado na residência, como pode ser usado na indústria, no transporte, na energia elétrica. Então o gás natural ele é muito versátil nessa situação, ok? Nós temos aqui, o grande problema dele é de fato ele ser um combustível fóssil, não ser renovável. Carvão mineral é outro combustível fóssil, é uma fonte de energia empregada em todo o mundo, certo? E possui um grande problema com ele em relação à poluição. Ele que mais polui o carvão mineral, por ser produzido, por ser usado em todo o mundo, né? Em atividades empresariais, como por exemplo as siderúrgicas, na produção de aço. O Brasil ele tem uma produção muito pequena do ponto de vista mundial de carvão mineral. Lá na região sul, né, do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Paraná, que vai ter essa produção, algumas minas de carvão mineral, certo? Correspondendo aí a 0,1% da produção mundial. Então o carvão mineral ele é de fato uma produção bastante ínfima aqui no Brasil. Já o petróleo, né? Já o petróleo, esse ouro negro, né? Que é tão cobiçado mundialmente, é a principal fonte de energia do Brasil e do mundo, certo? Qual é o uso do petróleo, professor? Vamos lá, o uso do petróleo, a querosene de avião, para a aviação, que é fundamental, certo? Para que um avião possa se locomover. A gasolina dos combustíveis dos carros, né? O óleo diesel, lubrificante, entre outras finalidades, o petróleo tem essa função. E aí o Brasil fica nessa dualidade, né? Por ser um grande produtor, tá? O Brasil fica alguns dizendo que temos que investir mais, essa é a solução econômica para o Brasil, tá? Só que tem outras pessoas que dizem, não, o Brasil não pode entrar nessa vereda, né? Nesse ambiente. O Brasil tem que voltar mais para a questão mais sustentável, porque vale destacar que o petróleo ele é um combustível fóssil, ou seja, a principal função dele não é renovável, né? Não é renovável, uma vez queimado, acabou. No Brasil nós temos duas grandes bacias de produção, né? A bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e a bacia de Santos, em São Paulo. Ambas no ambiente de mar, em meio ao mar, certo? No Brasil possui mais essas bacias marítimas, tá? Inclusive, em 2017, com a descoberta do pré-sal, né? Poder explorar o petróleo lá no pré-sal, para vocês entenderem mais, está aqui a camada de pós-sal, a camada de sal e aqui a camada pré-sal, ou seja, depois do sal, está se trazendo e explorando essa parte de petróleo, tá ok? O Brasil fica aí em 13º no ranking 2017 na produção de petróleo. Isso é muito significativo do ponto de vista mundial, tá bom? Deixando agora para lá os combustíveis fósseis, vamos agora para a energia nuclear. Como acontece a energia nuclear? Ela é produzida nas termonucleares, nas usinas termonucleares, na fissão do núcleo chamado atômico, do núcleo
atômico urânio, tá? É a quebra da molécula do urânio, certo? E aí produzimos aí a energia, tá? O que é de bom nisso? Há uma grande produção de energia, certo? E a emissão de gases para a atmosfera é muito pouca. Então é o que é bom em relação à energia nuclear. O que é de ruim em relação à energia nuclear? É muito cara, não é renovável e o pior de tudo, ela gera um lixo nuclear muito perigoso. Se houver algum acidente, né, nesses espaços, pode contaminar territórios e territórios. Então, é muito complicado nessa questão, tá? Em manusear aí o urânio. O Brasil, nós possuímos a Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, que aí corresponde a 3% da produção de energia do país, e a construção também no Rio de Janeiro da Angra 3, certo? Que os políticos aí dizem que vão ter uma previsão de funcionamento para 2024. Vamos esperar mais um pouco aí para a gente perceber se isso acontece, tá bom? E agora, deixando para trás as energias nucleares, tá? E os combustíveis fósseis, vamos aqui falar um pouco sobre as fontes alternativas de energia. É isso mesmo. A energia eólica, a energia solar e a biomassa, tá bom? Então vamos lá. A energia eólica, ela corresponde à energia que provém da força dos ventos, tá? Então é o vento que faz com que produza essa energia. E ela é renovável exatamente por isso. O vento é utilizado e ele é renovável. Ele pode ser utilizado quantas vezes for necessário. Não há perca. Diferente do petróleo. Uma vez aquele barril extraído, utilizado, transformado em querosene para avião, ele não pode ser mais utilizado. Certo? Então, o vento é muito importante nesse sentido. O Brasil, ele é muito privilegiado, porque ele tem 2 vezes mais vento do que a média mundial. Então é um país que pode naturalmente fazer atividades voltadas para essa fonte de energia, certo? Porém, ela custa 60% a 70% mais caro do que as hidrelétricas. Como a gente já estudou nas aulas passadas, hidrelétrica corresponde à produção de energia através da força da água. Só que aí tem uma grande questão ambiental envolvendo tudo isso, né? As barragens, os peixes não podem subir, então uma série de outras coisas. Inundar uns espaços de floresta, etc, etc. Tá? Então, é mais caro fazer a energia eólica, tá, do que a hidrelétrica. Aqui no Nordeste, por exemplo, pela crise hidráulica, né, pela crise da água, pelo advento da seca, né, se investiu muito já em relação à energia eólica, tá bom? E a costa nordestina, com as praias magníficas que nós temos, também é apresentada também a questão de ventos. Muito bem. A energia solar é outra fonte de energia, alternativa de energia renovável, porque nós utilizamos a força que vem do Sol, essa magnífica estrela, né, o qual a Terra circula, né, nos movimentos de translação, né, que é ou coisa para outra aula, né, tema para outra aula. E aí, essa força que vem do Sol faz com que haja a produção elétrica, além também de aquecimentos. É isso? Então, o Brasil é geograficamente bem favorecido com essa situação, né? Então, a energia solar traz para a gente essa vantagem, né? A geografia do Brasil dá essa vantagem. O Nordeste, então, né? Nós vivenciamos sol o dia todo, é isso mesmo. E é isso aí, a energia solar traz essa fonte alternativa de energia favorável para nós, especialmente para nós nordestinos. E por fim, a biomassa. O que seria a biomassa? Seria também um combustível renovável que vem através da matéria orgânica. Tá? A matéria orgânica tanto pode ser de origem animal como pode ser de origem vegetal. A origem animal, nós temos, por exemplo, a gordura, né? E de origem vegetal, a cana-de-açúcar, que é um grande exemplo, né, da fonte de energia de biomassa, certo? Só que os biocombustíveis, que assim é chamado, nós temos pelo milho, a beterraba, o trigo, mamona, o dendê, a soja, o girassol,
Só que há uma grande polêmica também em relação a esses biocombustíveis. Por quê? Porque o mundo, em várias partes deles, nós somos miseráveis, passam muita fome, pessoas passam muita fome ao longo desse mundão aí de meu Deus, certo? E aí nós estamos fazendo biocombustíveis com milho, por exemplo, beterraba, por exemplo, cana-de-açúcar, né, para alimentar carro, para alimentar automóveis e não alimentar pessoas, certo? Então há uma grande polêmica em relação a essa situação. É isso? Então, pessoal, ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Fiquem em casa, lavem as mãos e obedeçam às autoridades sanitárias. Um grande abraço e até a próxima aula com o professor Alisson Santos.